Saudações jurídicas, pessoal. Francisco Egito aqui no programa Ação Jurídica, o podcast da Advocacia Fluminense. Hoje eu estou aqui com três grandes convidadas, três grandes colegas que atuam na área da leiloaria, na área da advocacia, que falarão com vocês sobre temas importantes, né, para a advocacia condominial, advocacia imobiliária. Então vamos fazer aqui as apresentações para o nosso episódio 11, leilão como débito condominial, como funciona, né? Leilão para o débito condominial. Hoje eu estou aqui com Juliana Sevidanes Araújo, leiloeira pública oficial e presidente da Comissão de Leilões da OAB do Rio de Janeiro. Estou com Samila Campici, que é advogada especialista em leilões e vice-presidente da Comissão de Leilões da OAB do Rio de Janeiro. Estou com Amanda Deguchi, que é advogada condominial e membro da Comissão de Direito Condominial da ABA, Associação Brasileira de Advogados. Teremos temas aqui interessantes para a advocacia, também para os síndicos, para todos aqueles que se interessarem no leilão como ferramenta assecuratória de crédito, no leilão como ferramenta de garantia de um sistema, né, que o leilão serve para isso. E nós vamos debater a respeito desses pontos. Deixa eu passar a palavra aqui então para Juliana. Ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho de maneira introdutória. Como é que funciona o leilão no mercado, né? O que as pessoas vão ver aqui nesse programa de hoje e qual a relação do leilão com o débito condominial. Fala um pouquinho de você e uma visão panorâmica para a gente já começar aqui o nosso podcast. Muito obrigada, Egito, pelo convite. Muito obrigada, meus colegas, também por estarem aqui para falar desse tema, que é um tema que tem crescido bastante. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas interessadas em entender como funciona o leilão, principalmente os leilões nas execuções de cotas condominiais, porque eu vejo que é um leilão que está muito próximo ali do nosso dia a dia, porque a gente sabe que a inadimplência, principalmente nos últimos anos, vem muito forte. Então, em muitos condomínios, nós temos unidades que estão inadimplentes e acaba sobrecarregando toda aquela comunidade condominial. E aí, esse imóvel ele é penhorado, né? A pessoa vai ter oportunidade de efetuar o pagamento daquela inadimplência, sanar aquela dívida. A doutora Amanda vai trazer um pouquinho sobre o lado do condomínio sobre isso. E esse imóvel é leiloado para justamente reequilibrar aquela comunidade, recuperar a saúde financeira do condomínio. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Excelente, obrigado, Juliana. Deixa eu passar a palavra aqui para Samila Campici. Samila, fala um pouquinho, né, de você, um pouquinho do que as pessoas também vão conhecer no programa de hoje, né, sobre leilões e na parte condominial. Olá, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui, dividir a mesa com vocês, três advogados e colegas competentes. Meu nome é Samila, eu sou advogada em leilão e eu advogo por quem arrematou o imóvel, pelo arrematante. Então, digamos que eu estou ali na outra ponta depois que o leilão já foi realizado. E o leilão por dívida condominial é um leilão muito frequente, né? É uma demanda muito comum de se levar o imóvel a leilão. E é muito importante, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, para o condomínio ter essa solução. Então, é um tipo de leilão que traz solução para aqueles condôminos. E, é claro, tem o lado do arrematante, então a gente vai comentar um pouco sobre os casos em que o valor da dívida condominial chega a ultrapassar o valor da arrematação. E aí, o que isso implica no pós-arrematação? A questão da desocupação do imóvel. Então, eu já tive emissões na posse que síndico e vizinho chegou a me agradecer, ficou feliz porque aquele imóvel ia ser habitado por outra pessoa. Então, assim, esse é um leilão que faz bastante diferença, digamos assim, para a unidade condominial, tanto para a pessoa que vai entrar naquela unidade e conviver, como por uma dívida que vai ser resolvida. Bom, agora estou aqui com Amanda Deguchi. Agora acertei aqui sem falha. Amanda é advogada condominialista. Amanda, na parte condominial, né, qual a importância do leilão para o síndico, para a saúde financeira do condomínio? Dá uma visão geral do que a gente vai falar aqui hoje. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Egito, Juliana, aqui na participação também com a doutora Samila. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje, estar aqui, na verdade, estreando, né, num podcast com vocês sobre o assunto que é do meu dia a dia, né? Que você nem gosta de falar, nem gosta de comunicar, né? Não, nem um pouco. Contrário à natureza dela, né, Juliana? Então, assim, eu vou falar, como a doutora Samila falou, na parte do condomínio, né? Eu sou advogada e já na área já tenho um tempinho de carreira, advogo para os condomínios, ou seja, auxiliando ali os síndicos, né? E aí resguardando ali a saúde financeira, toda a massa condominial, né? Em prol da massa condominial.
Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a parte anterior, digamos assim, à fase de leilão. Ou seja, a partir do momento que você identifica que uma unidade naquele condomínio está devendo cotas condominiais, está inadimplente, como é que a gente inicia essas tratativas? Como iniciam essa fase, né, de tentativa de acordo, localização ali do proprietário, porque não muitas das vezes é o proprietário que reside naquele imóvel, existe um inquilino. Então, como que a gente faz para conseguir extrajudicialmente, né, reaver aqueles valores, né, o pagamento do débito, até ali, não havendo êxito, né, numa tratativa, uma composição extrajudicial, levar a parte, né, a fase judicial aí, que aí a gente segue até as vias do leilão, se necessário. Ok, excelente, pessoal. Então vamos aqui começar. Vou pegar do início, né? Inadimplência condominial, onde a história ali vai começar realmente. A inadimplência ela ocorre por diversas maneiras, mas é o calcanhar de Aquiles da gestão. E os leilões entram como ferramenta, né? Recurso final para que aquele imóvel então possa ser arrematado e aquele crédito possa ingressar na esfera do condomínio, na esfera financeira. Mas entre esse início e esse fim, muita coisa acontece. Doutora Amanda, qual a importância assim, do tratamento da inadimplência para uma boa gestão condominial? Como é que funciona isso? A pessoa é inadimplente a partir de que momento? Que ações o síndico deve despender? Como é que funciona esse processo? Fala pra gente. Então, eu acho que assim, introdutoriamente, eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que o condomínio ele precisa ali do dinheiro, né, ter ali uma saúde financeira, né, as contas em dias para poder pagar os prestadores de serviço. Afinal de contas, ninguém quer morar num condomínio onde a manutenção não está em dia, onde, por exemplo, os elevadores não funcionam. Então, e da Não ter os onde serviços vem? necessários, né? Exatamente. E da onde vem esse dinheiro? A partir do pagamento ali das taxas, né, das cotas condominiais, que devem ser efetuadas em dia. E por que em dia? Porque todo prestador de serviço tem ali um contrato que dispõe, né, do prazo, a data para pagamento. Então, se a partir do momento que você tem um prestador de serviço que você tem que pagar, por exemplo, todo dia 10, né, você precisa que aquele condômino, né, ou seja, os condôminos, na verdade, paguem também suas cotas condominiais em dia, porque senão como que o condomínio paga os prestadores, né, de serviço em dia? Isso acaba, né, vindo a prejudicar o condomínio. E de outro lado até também, desculpe até interromper, veja, se existe ali um rateio de despesas, né, e as famílias contribuem para a despesa do condomínio, lá pelo artigo 1336(1), né, que é o principal dever do condomínio é contribuir para a manutenção. Se uns não pagam, sobrecarrega aqueles outros que com pagam, certeza. né? Então a gente tem que ter medidas para garantir que o pagamento ocorra, né, e que até incentive o cumprimento dessas obrigações, senão o síndico não vai ter recurso, não vai manter os serviços e o condomínio não consegue cumprir seus propósitos, né? E eu acho que é um papel muito importante do advogado ele fazer esse trabalho de orientação mesmo, educacional dentro do condomínio, quando chega num condomínio, né, mostrando a importância do pagamento da cota condominial em dia e as penalidades em não efetuando o pagamento dessas cotas. Assim como foi falado, o principal, né, dever do condômino é o pagamento da cota condominial em dia. Então, a partir do momento que ele não paga, o que pode acontecer, né? E aí entra a questão do jurídico, né, de quem vai estar fazendo essa cobrança, em que a gente entra, né, começa num processo de tratativa. Né? Então, a gente vai entrar em contato com o condômino e aí, para isso, é muito importante, eu sempre falo com os síndicos, administradores, administradoras, administrações internas, a importância de ter o cadastro dos condôminos atualizados. Sim. Existem, sim, convenções que prevêem, né, há disposições ali de forma expressa, no sentido de que, anualmente, né, pelo menos, o condômino ele tem que fazer a atualização cadastral, ele tem, imputa também essa obrigação ao dever do proprietário, quando for alugar aquela unidade, também fazer essa atualização, né? Dizer que ele não está ali naquele imóvel, mas tem o inquilino, e aí fica registrado ambos os contatos, né? Tanto dos locatários, né, inquilinos, quanto do locador, porque, assim, até abrindo parênteses, eu já tive situações, né, num condomínio que quando o sistema deles, quando cadastrava o locatário, excluía automaticamente o proprietário. Nossa. Só que o principal responsável, né, pelo pagamento da cota, de cumprir com aquelas obrigações, é o proprietário. Então, se o inquilino, não paga, não efetua o pagamento daquelas cotas,
né, recai a obrigação sobre o proprietário. E como é que você contata o proprietário? Né? Eis um problema. Muitas vezes na minha administradora, quando nós mandamos carta de cobrança, vai para o imóvel e o locatário está residindo. E naqueles casos em que a imobiliária que aluga a unidade, ela não se encarrega de cobrar, de pagar o condomínio IPTU e cobrar, e é o locatário que tem de pagar e ele não está em dia, ele simplesmente rasga a carta. E aí, ou seja, você está fazendo um trabalho de cobrança, mas não está sendo efetivo, porque a pessoa, na verdade, está ali, né, se furtando ao compromisso, e mais adiante é que vai ser descoberto, né, que aquela unidade está em dívida, talvez quando chegar alguma ação, ou quando o proprietário pedir alguma quitação, ou quando a própria imobiliária exigiu a apresentação de comprovante, mas já tem um hiato aí em cima, né? E você tendo contato com o proprietário, locador, é mais uma via de cobrança e dele próprio controlar, né, o cumprimento dessas obrigações. A atualização de cadastro, outro ponto importante. O advogado condominialista não vai fazer mágica. A inadimplência, vocês vão cobrar e tal, vocês não estão fazendo nada. O cadastro está defasado. O imóvel está no nome da construtora, o imóvel está no nome da pessoa que já faleceu, né? O imóvel está no nome de um promitente cessionário, promitente vendedor, alguma dificuldade de propriedade de localizar. Não tem cadastro. Daí eu sempre oriento para os síndicos, quando alguém for mudar para o condomínio, agenda uma mudança e entregue, senhor síndico, né, a convenção regimento interno e faça um cadastro. Sim. Convenção regimento interno para a pessoa saber das regras de convivência daquele microsistema, né, a convenção estatuto social e coletivo daquele condomínio, as pessoas vão saber as regras. Ignorância depois, né? Sim. E também você receber uma ficha com informações, quem vai residir na unidade, o e-mail daquela pessoa, né, e demais informações úteis para a gestão, mas também serão úteis para a advocacia depois começar uma tratativa extrajudicial de recuperação daqueles créditos, porque se ajuizar, você já tem honorário advocatício, já existe também ali a sucumbência, ou seja, fica mais caro pagar aquela dívida. Então, talvez no iniciozinho resolver seja importante. A Amanda citou bem a importância do cadastro. Devolvo até a palavra para ela. Exato. E aí, havendo esse cadastro atualizado, nós, advogados, começamos, né, o processo de cobrança ali daquelas cotas através de notificações extrajudiciais, né? Então, a gente pega uma unidade, vamos supor, 101 bloco, apartamento 101, bloco 1 de um condomínio, e a gente vai verificar, vai fazer o levantamento através, inclusive, de fornecimentos, né, pela administradora, porque aí precisa ter aquela planilha de inadimplência devidamente atualizada, com as cotas baixadas, né, o que realmente a pessoa está devendo, e aí a gente pega, notifica. E aí você pode notificar por AR, por e-mail. Dia de hoje, os meios eletrônicos estão muito mais efetivos, muito mais rápidos. Então, a gente notifica, oportuniza aquele condômino inadimplente, seja ele o locatário, né, ou seja ele, né, o proprietário, a efetuar o pagamento e regularizar aquela situação, aquela pendência perante o condomínio. Isso é muito importante, essa questão de você oportunizar. Aqui ainda nem existe um processo judicial ainda, nem se falou em processo, mas ainda assim você já está oportunizando dele de adimplir com as suas cotas, porque tem gente que acha, Amanda, que o leilão que é lá na frente acontece do dia para a noite, que assim, a pessoa ficou sabendo agora que o imóvel dela vai ser leiloado, não é assim, né? Exatamente. E sabe algo que eu já vi acontecer também, assim, né, quando a gente arremata o imóvel, depois eu busco saber a história, claro que a gente lê no processo. Eu já vi também de acontecer do locatário pagar o valor do aluguel diretamente para o locador, junto com o valor do condomínio, e depois descobrir que esse proprietário, que esse locador, não quitava a cota condominial. Então, mesmo às vezes o locatário pagando em dia, só que, claro, ele não estava pagando diretamente para o condomínio, ele estava pagando para o locador que não fazia o repasse, a unidade acabou indo para leilão e já aconteceu até o próprio locatário tentar arrematar aquela unidade que ele mora. Essa questão eu tenho visto... Locatário não é o vilão, né? Sempre. Eu tenho visto de forma recorrente um problema em relação a imobiliárias, tá? No sentido de que a imobiliária ela emite um boleto né, ela faz a administração do imóvel, daquela unidade em específico, e ela emite um boleto, onde nesse boleto vem a cobrança, né, do aluguel e da cota condominial. Então, a imobiliária recebe aquele valor, mas não repassa para o condomínio a parte, né, da cota condominial. E aí, o que acontece? Está sendo administrada por um terceiro, tudo bem, tem poderes otorgados, né, foram otorgados poderes para isso, mas o condômino, né, o proprietário em si, eu passei para uma imobiliária, né, dei uma procuração para ela poder fazer a administração daquela unidade e ele passa a se despreocupar daquilo.
ele não controla, né, que a imobiliária está prestando o serviço adequado, que está repassando. E aí então tem o proprietário, tem uma imobiliária e tem o inquilino. Aí você olha, né, e tem ali débitos acumulando. Você vai, pega e notifica a pessoa que está ali no cadastro. Vamos supor, tem um inquilino. Você vai e fala inquilino porque você sabe que é o inquilino que está ali na posse direta do imóvel, está residindo ali naquele momento. Então, ele que deveria estar, né, pagando aquelas cotas condominiais. E aí a gente fala, aí vem o inquilino, não, eu pago direto, eu tô pagando, eu tô em dia, olha só os comprovantes. Aí você vê que o quê? Ele tá pagando o boleto. Mas, então, quem é que tá deixando de repassar? Aí você vai e fala com o proprietário, olha, tá acontecendo essa situação. Nossa, mas eu tô com esse débito, eu não sabia. Aí, né, eu como advogada, eu viro e falo, olha, como uma orientação, não é porque... né, a obrigação vai sempre, no final das contas, estar voltada para o proprietário. Então, não é porque você, né, contratou uma imobiliária para poder fazer a administração da sua unidade que você vai deixar de controlar, né, de verificar, ver se está havendo de fato a prestação desse serviço. E aí eu oriento sempre assim, você tem a possibilidade de pedir uma certidão negativa, né, de regularidade ali de pagamento das cotas de condomínio. Então, que faça isso pelo menos anualmente, para ver que está tudo sendo pago. Até uma né? prestação de contas da imobiliária que administra o imóvel dele, né? Exatamente, mas eu tenho visto de forma, assim, recorrente que os proprietários, eles não cuidam do seu bem, sabe? A partir, tá alugado. Por quê? Eles não têm também, eu vejo que é um desconhecimento muito grande, a obrigação o reconhecimento da obrigação do proprietário em relação ao seu imóvel. Por quê? Muitas das vezes eu cobro o proprietário e falo, olha, tá com esses débitos condominiais em aberto. Às vezes por não ter o cadastro dos inquilinos, né? E porque ainda que tem inquilino, a gente sempre procura, quando tem o cadastro do proprietário, a gente procura a notificar o proprietário junto, porque ele, né, é o principal ali daquela relação. Então, se ele vê que o inquilino está pagando, né, às vezes ele tem esse conhecimento, e às vezes não tem, ele mesmo já vai contatar o inquilino e vai cobrar do inquilino. Isso ajuda o condomínio, né? Sim. Então, eu falo com o proprietário. E aí, o proprietário, ele muitas das vezes, como eu falei, carece de um certo conhecimento, que aí ele fala assim, o meu inquilino que deixou de pagar, eu vou verificar com ele. Quando ele pagar, eu vou acertar o condomínio. Eu virei, olha, mas não é dessa forma que funciona, porque a obrigação é sua como proprietário. O que eu oriento você, então, pague as cotas dentro do que você pode agora, né? Comece a regularizar, e aí você tem medidas a partir de um contrato de locação particular que foi feito a cobrar desse seu inquilino. Então, vamos, né, regularize você e depois você cobra do seu inquilino. Porque se tiver o prejuízo, quem vai ter no final das contas vai ser você, proprietário, que vai acabar sofrendo uma ação judicial, né, e aí não adianta depois alegar até em juízo que você desconhecia, porque a obrigação do controle daquela propriedade, né, é sua como proprietário. Outro ponto também que eu vejo é no momento que a construtora vende as unidades na incorporação imobiliária, quando faz a entrega, há alguns casos em que a pessoa quer destratar ou que recusa receber as chaves por algum problema, enfim. Naquele momento da instalação do condomínio e até a entrega das chaves ao novo adquirente, há uma dúvida sobre quem vai pagar a cota condominial. Isso também acontece. Ou quando a pessoa não quer mais continuar com o contrato, ela entra com uma ação de distrato imobiliário, também para ali a dúvida sobre quem vai pagar. Se você já foi emitido na posse, você deve pagar, mas o cadastro às vezes está em nome da construtora. Também outra situação delicada e problemática para se trabalhar. Mas se tem alguém acompanhando a inadimplência e dando o tratamento adequado, naturalmente esse nó vai ser resolvido, até porque a inadimplência é o ponto principal para a gestão do condomínio, já que você precisa ter recursos para ratear todas as despesas. Bom, o leiloeiro, então, não é o malvado, né? Não é de uma hora para outra que ele bate na porta e vai tirar a casa da pessoa. Ela teve muitas chances de realizar, né, esse pagamento. De uma maneira em geral, Samila, como é que funciona assim o leilão, né? A pessoa está devendo a cota, foi cobrada e aí é necessário um processo judicial, né? A cota condominial é um título executivo, às vezes entram com ação de cobrança, enfim, tem que ter uma sentença judicial, leiloa rapidinho, 72 horas, né?
Então, existe todo um processo que é muito demorado. A gente, às vezes, pega para analisar ali processos que são mais de 10 anos de execução até que aquele imóvel seja levado a leilão. A Juliana, como leiloeira, depois pode falar ali os casos que ela pega. Muitas vezes a gente se depara até com dívidas que já ultrapassaram o valor do imóvel, então é muito demorado. É uma ação judicial, sim, é um leilão judicial, leilão por cota condominial. Então, doutora Amanda ajuiza a ação, ela cobra. Tem diversas oportunidades ali, esse condômino é citado, ele é intimado durante todo o processo, ele tem oportunidade de tentar fazer um acordo, vai ter uma sentença judicial que vai condená-lo ao pagamento, ele vai ser intimado para pagar. Então, assim, depois de um longo processo é que o condomínio vai pedir para penhorar aquele imóvel, para que sirva de garantia como aquela dívida, e aí depois o leiloeiro vai ser nomeado, na verdade a leiloeira Juliana vai ser nomeada, vai apresentar as datas do leilão e esse leilão será realizado. Então, assim, tem todo um processo judicial. Eu, como advogada dos arrematantes, quando o arrematante está interessado em algum imóvel, eu faço análise desse processo. Então, eu vejo se, por exemplo, de fato esse proprietário foi intimado, eu vejo se tem algum recurso com efeito suspensivo, eu vejo se tem alguma alegação ali pendente de ser analisada. Então, tem todo um processo, sim, não é do dia para a noite. E depois todo pós-arrematação acontece dentro desse processo, sim. Excelente, muito bom. O leilão é o última ratio, né? O último recurso. Sim. E tudo começa numa tratativa extrajudicial que evolui numa régua de cobrança para uma via judicial. Quando começa um processo judicial de cobrança, né? Tem uma dívida ali, né, já acumulada, você tenta resolver extrajudicialmente, porque existe um custo para você demandar em juízo, sobrecarrega o devedor e tal. Normalmente, como funciona essa cobrança judicial, né? A via extrajudicial foi esgotada. Tem lá 3 meses, 6 meses, mais ou menos isso, um pouquinho mais. Como é que funciona? E por que você elege, por vezes, a ação de cobrança tradicional ou por que você elege, talvez, a ação de execução? Excelente pergunta. Inclusive, eu também tinha essa dúvida. Por que o condomínio ele escolhe a ação de cobrança e quais os critérios que ele utiliza para eleger ali a execução? Até a gente tem aí até um marco, né, o Código de Processo Civil de 2015, que até ali você ajuizava a ação de cobrança. A partir de 2015 foi ali determinado, né, houve uma alteração no código em que a cota condominial, o débito cota condominial, ele é considerado um título executivo. 785, 10, eu acho, do CPC. 784, 10. 10 do CPC. 784, 10. E aí, só um parêntese, para vocês verem como demora para que o imóvel vá a leilão. Até hoje, a gente, às vezes, vê unidade que vai a leilão. Muito! Porque lá atrás a ação começou, não era nem ação execução, de cobrança, então era cobrança. Antes de 2015 ainda aquele processo. Pois é. E até demora muito também, além da morosidade do nosso judiciário mesmo, né? A parte da citação também, para encontrar, né? A fase citatória demora, se estende aí por anos. Ou quem é o efetivo proprietário também, outra confusão, né? Tem. Quem prometeu vender, quem prometeu comprar, instrumento particular, da construtora, situações de domínio que atrapalham. Ainda que hoje a nação fiduciária. Nós estamos com um caso desse. O credor fiduciário já intimou, aí depois consolidou a propriedade, aí o banco diz que não é dele, é responsabilidade de pagar. Na hora da dívida, ninguém é responsável, né? Ninguém é responsável, pois é. Aí, a partir, né, esgotada aí as tratativas extrajudiciais, a gente, né, e é importante deixar claro também que a gente fala pro devedor, né, o seguinte, olha, o melhor caminho é você compor, a gente tentar entrar numa razoabilidade de parcelamento, fazer um acordo, porque se for para o litígio, esse seu débito vai, né, crescer. Porque você vai ter ali os honorários extrajudiciais vão ser embutidos, as custas judiciais, enfim. Então, o seu débito, que você acha que a dia de hoje virou uma bola de neve, vai ser majorado. Então, a gente entra com essa ação e aí a gente vê, a dia de hoje, a gente entra como uma ação de execução. Porém, a ação de execução, muitas das vezes, ainda que a gente esteja, né, aí com a vigência do CPC de 2000, do Código de Processo Civil, né, de 2015, é importante dizer que é necessário preencher requisitos para você entrar com uma ação de execução. Porque você, às vezes, é porque o condomínio, o débito, né, de cota condominial em título executivo, ele é sim considerado título executivo, mas você, para entrar com essa ação, que é muito mais célere do que uma ação de cobrança que passa por todo o procedimento comum, você precisa preencher requisitos
requisitos, tais como apresentar, além da convenção condominial, né, a ata de eleição do síndico, né, que são os atos constitutivos ali, você precisa também apresentar, por exemplo, a ata de assembleia que fixa ali a cota, né, que tem a previsão orçamentária certinha, com a fixação da cota ali condominial para cada um. E aí eu resvalo aí numa questão das administradoras. Quando ela faz a ata da assembleia, muitas das vezes, né, ali por desconhecimento, às vezes de quem está ali na mesa e tudo mais, não coloca essa evolução ali da cota. Qual é a previsão orçamentária certinha? 3 requisitos, né? Certeza, liquidez e exigibilidade. Então, Exatamente. administradoras de condomínio, cuidado na elaboração da ata, porque é um documento extrajudicial, né? Imprescindível, a servir de base para uma ação executiva, com base no artigo 784-10 do CPC, que necessita dos requisitos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Certeza, a dívida é certa, né? Não pode parar dúvidas. Não né? pode parar dúvidas sobre ela. Liquidez, é possível apurar-se o valor mediante uma mera aferição matemática, critérios. E exigibilidade, quando ela vai vencer, se ela é exigível, enfim. E a ata deve trazer tudo isso. O vencimento da cota condominial, qual o valor que era anterior à aprovação, né, do reajuste, passou a ser quanto, se vai ter rateio de se tem fundo de reserva, se vai ter rateio de despesa de consumo como luz, como água. O critério do rateio das frações ideais também deve estar ali elencado, se a cobrança é igualitária, ou seja, a ata precisa ser clara, precisa ser técnica e conter todos esses elementos para que o advogado possa, enfim, utilizar do processo executivo. E, por vezes, não vai usar desse caminho porque tem dúvidas com relação à propriedade. Você vai entrar com uma ação de cobrança para verificar quem é o proprietário, enfim, ter uma cognição mais profunda, apurar a efetiva situação jurídica das partes. Por isso é que nem sempre senta com a execução e às vezes você usa da velha ação, né, da ação tradicional de cobrança de cotas condominiais. Sendo que, assim, o melhor caminho, de fato, é a ação de execução. Porque você ali, a partir do momento que você ajuiza a ação, você, né, o executado, ele é citado, né, para efetuar o pagamento daquele débito condominial em 3 dias, né, ou então apresentar aí uma impugnação face àquele valor que está sendo cobrado. Uma coisa importante... Quando saiu o CPC foi tanta dor de cabeça, pessoal. Não, porque falaram para mim, meu amigo que é advogado, meu primo, meu tio, sempre tem alguém que fala alguma coisa. Em 3 dias, né? Jurídico dessa administradora não é bom, que em 3 dias eu vou receber o dinheiro. E nos leilões também, nós tivemos alterações significantes também, sabe? Então, mexeu com todo mundo. E aí, quando a gente tem essa questão do ajuizamento da ação, uma coisa muito importante, né, além de preencher os requisitos, quando o advogado ele faz aquela petição inicial, a questão dos pedidos também, porque é importante que você englobe as cotas vincendas e não somente aquelas que já são vencidas, que você está entrando por conta daqueles débitos. Mas é o que a doutora Samila falou, uma ação, né, ela pode demorar ali um tempo, né, grande ali, anos até, e aí é importante que aquelas cotas que vierem a vencer no curso do processo também estejam englobadas dentro daquela ação judicial, né, porque aí quando for efetivamente o momento, né, dali até mesmo, né, nos finalmente de levar a penhora, você possa apresentar o débito atualizado até a data, até aquele momento, né, apresentar a planilha atualizada. E eu preciso da planilha atualizada, inclusive, para constar no edital de leilão. Então, esse valor ele é atualizado durante todo o curso do processo. Chegou o momento, né? Não tem mais o que discutir, quem deve, né? A unidade deve, o titular do domínio é o responsável, a dívida é líquida, certa exigível, não cabe mais recurso, enfim, chegou o momento final. Qual é o seu trabalho? De preparar para a arrematação na asta pública. Quais são as cautelas? Como é que você orienta, né, o seu cliente, o credor? Como é que você orienta eventualmente o arrematante? Como é que funciona no caso de condomínio? Então, do ponto de vista do arrematante, o que é imprescindível? Que tenha a planilha de débito atualizada, que tenha um edital bem elaborado, e aí, é claro, o leiloeiro também precisa da colaboração do condomínio para isso. E um dos motivos para a gente precisar tanto dessa planilha atualizada é que muitas vezes o valor da dívida pode ultrapassar o valor da arrematação. E a gente falou aqui das alterações do CPC, o nosso CPC ele prevê que a arrematação isenta o arrematante de todos os débitos anteriores à arrematação. Então, por exemplo, o leilão é hoje,
de um imóvel avaliado em 400 mil, na segunda praça começou em 200 mil. Só que a dívida é de 300, então assim, pode ser que ali na disputa não chegue a 300 mil. E aí é frequente aquela dúvida, mas quem vai pagar essa diferença? É o arrematante? Os condôminos também muitas vezes não vão achar justo perdoar aquela dívida. Como é que fica essa diferença? Então, é muito importante para o arrematante ter esse valor atualizado. Primeiro, para a gente saber em que cenário que a gente está, se a gente vai precisar ter a certeza que terá essa quitação em face do arrematante. Segundo, se for uma dívida menor, pela possibilidade do saldo da arrematação. Então, hoje em dia, o STJ entende que o arrematante é responsável por assumir os débitos condominiais a partir da data da arrematação, ainda que ele não tenha posse daquele imóvel. Só que se, por exemplo, o valor da dívida for menor do que o valor da arrematação e tiver um saldo, o arrematante pode lutar ali em juízo. É comum a gente conseguir isso, se não em primeira instância, em segunda, para que continue descontando o condomínio do produto da arrematação entre a data da arrematação e a posse. Até porque muitas vezes quem continua naquele imóvel é a pessoa que deu causa àquela dívida. Sim. Então, isso é algo imprescindível. E essa questão do perdão da dívida, por que é importante? A arrematação é considerada forma de aquisição originária. Então, é uma arrematação livre de débitos. O arrematante não assume nada anterior. Tendo em vista isso, a aquisição originária, não é correto atribuir ao arrematante, além do valor da arrematação, essas dívidas passadas. É totalmente contrário à natureza jurídica, à segurança jurídica do leilão. E existe a possibilidade, é claro, o condomínio não é obrigado a perdoar, mas ele pode continuar essa execução em face daquele devedor. O correto não é cobrar isso do arrematante. Só que, infelizmente, em muitos casos, a gente se vê lutando com o condomínio. Então, assim, o arrematante é o resolvedor do problema, que eu costumo dizer, ele chega ali, coloca o dinheiro que o condomínio precisa, ele paga a arrematação judicial à vista, vai quitar toda aquela dívida, ele vai assumir as cotas condominiais a partir dali. Então, assim, traz um fôlego para o condomínio, além dele quitar a dívida, ele impede, né, digamos que ele estanca ali aquele vazamento, aquele problema financeiro. E é por isso que é importante o condomínio ter essa consciência de dar quitação para o arrematante. Porque senão ninguém vai querer arrematar, vai virar ali um elefante branco, né? desestimula. A dívida só vai crescer, o dinheiro não entra em recurso do condomínio, né? Sobrecarrega a massa, a sociedade condominial e o problema não se resolve, né? De fato, é bem interessante esse ponto. Alguma recomendação a respeito dessa questão com relação ao edital, com relação à dívida, né? De ser muito próximo do valor do imóvel, talvez até excedente? Você complementa alguma coisa que a Sâmila falou? Olha, a recomendação, na verdade, é que não demore para propor a ação, por mais que é importante que o condomínio ele tente de maneira extrajudicial, que o condomínio pague essa cota. É também importante que não demore para entrar com a ação, porque a gente sabe que o judiciário ele é moroso e a cada tempo que passa, esse valor vai acumulando, e aí pode acontecer de chegar no leilão, o valor da dívida está superior ao valor da avaliação, porque ele vai atualizando. Antes de fazer o leilão, eu peço para o condomínio a planilha atualizada, porque eu preciso constar no edital de leilão o valor atualizado do débito. Então, assim, o importante é que não se demore para propor essa execução, para justamente lá na frente não ter o problema do valor da avaliação estar superior ao valor da dívida. Eu tive um caso recente que, assim, a avaliação era 120 mil, era até um imóvel em Itaboraí, Brenda sabe bem, era um imóvel em Itaboraí e o valor da dívida já estava em 500 mil reais. Então, olha quanto tempo isso foi acumulando e, de fato, o condomínio resolveu dar quitação. E o imóvel, inclusive, foi vendido em primeiro leilão. No primeiro leilão ele foi arrematado pelo valor da avaliação. Era um condomínio muito bom em Itaboraí, uma posição super privilegiada ali dentro do condomínio. Então, arrematou em primeiro leilão e foi engraçado, porque nem os próprios condôminos acreditaram, porque as pessoas também estão muito acostumadas no segundo leilão, porque no primeiro leilão o imóvel é leiloado pelo valor da avaliação e no segundo, em regra, né, 50%, mas é importante sempre verificar o edital de leilão, porque pode ser que ele tenha um desconto maior ou pode ser que tenha um desconto menor. Quem vai definir isso vai ser o magistrado. E quando o juiz não fala, é 50%. E aí, nesse caso especificamente, o cliente foi e quis arrematar no primeiro leilão pelo valor da avaliação. Então, foi ótimo para o condomínio, porque por mais que a dívida não tenha sido toda sanada com o produto daquela arrematação,
ali ele já tem uma nova pessoa naquela coletividade, uma pessoa que está disposta a pagar as cotas dali para frente, isso é muito importante, e conseguiram sanar, né? Não todo o débito, mas conseguiram sanar uma parte, e eles vão continuar lá a execução, face ao executado. E também tem a questão que não é porque você ajuizou a ação que a pessoa não pode mais quitar aquela dívida ou fazer um acordo. Sim. Acontece também de quando eu vou fazer essa análise para dizer para o cliente se o leilão é seguro, o leilão ser suspenso. Acabou de ser suspenso que a pessoa acabou de quitar a dívida. Então, assim, até um pouco antes do leilão, tem a possibilidade de você fazer um acordo com o condomínio ou então chegar lá e pagar a dívida. Então, não é porque o processo existe que você não tem mais a possibilidade de quitar. E essa questão aí do arrematante ser isento dos débitos anteriores não é responsabilidade do leiloeiro, né? Algo que eu e a Juliana muitas vezes conversamos. Algumas pessoas têm a impressão que o que está no edital é o que o leiloeiro quis. Eu não quero, ou então, eu que decido, vai dar quitação. Às vezes a gente conversa de uns casos engraçados que acontecem, mas tudo que está ali no edital é determinação judicial, também só dá para colocar aquilo ali que o condomínio autorizou. Então, assim, se o síndico, conversando com o advogado do condomínio, não autorizarem essa quitação, isso não vai constar no edital. E aí, infelizmente, muito provavelmente esse imóvel não vai ser vendido, é uma dívida que vai acumular, é um problema que aumenta e um prejuízo cada vez maior. Então, é importante que o síndico e o advogado estejam alinhados na hora de levar essa matéria para a Assembleia, na hora de aprovar essa isenção do arrematante, para entender qual a importância disso a longo prazo. Aquela velha máxima, né? Melhor 2.000 na mão do que voando, né? Porque só vai crescer, né? É uma bola de neve. Então, é melhor, né, você regularizar, né? Arrematar. Regularizou aquilo ali, do que você continuar, né, com aqueles débitos ali só acumulando, que só vai trazer mais prejuízo para o condomínio. Pergunta, é fato ou fake? Lá vem. Meu imóvel é bem de família, ele é impenhorável. E aí? Quem responde? E aí? É fake quando se fake. trata de execução condominial. Eu fake. canso de ver também a alegação de bem de família como matéria de defesa para tentar suspender leilão. A gente sabe que quase tudo, se não tudo, no direito tem exceções. Então, o imóvel pode ter ali a cláusula de impenhorabilidade, mas por dívida própria terreno, né, que é aquela dívida do imóvel, condomínio, IPTU... Para sua manutenção, né? Senão ninguém paga condomínio, né? Assim é bom. Igual o imóvel que tem usufruto, né? Que existe essa discussão se cancela o usufruto ou não. Melhor coisa do mundo ser usufrutuário, então, porque eu fico ali no imóvel, não preciso pagar condomínio, quem arrematar não vai extinguir o usufruto, então tudo tem exceções. Não, e uma coisa que eu gostaria até de esclarecer, foi até que a Samela falou, né? O leiloeiro, ele é auxiliar do juízo, tá? O leiloeiro, ele pode ser indicado pelo condomínio, inclusive, já fazendo aqui uma propaganda, em breve nós teremos alguns leilões aqui, tanto do Dr. Egito quanto da doutora Amanda. Finalmente, né? Depois dela acreditar, não desistir da gente, investir, né? Tá sempre próxima. Teremos alguns leilões aqui em Niterói e também temos leilões da doutora Amanda, que a doutora Amanda também me indica, porque o advogado condominialista, ele pode indicar o leiloeiro da sua confiança, mas o leiloeiro também pode ser nomeado pelo juízo. Mesmo sendo indicado pelo advogado condominialista, ele é um auxiliar do juízo, ele é auxiliar da justiça. Então, eu sempre friso que é de extrema importância que o arrematante, ele leia ali o edital de leilão, ali vai conter todas as regras do jogo. E o leiloeiro, ele não tem o poder de dar quitação ou não. Por isso que é muito importante essa relação próxima do leiloeiro com o advogado do credor, porque eles vão traçar as melhores estratégias. Então, o advogado, ele vai chegar na fase de leilão, ele vai indicar o leiloeiro. Então, quando o leiloeiro pedir a planilha, ele já vai ver ali que o valor do débito supera o valor da avaliação. Então, ele já vai conversar com esse advogado. Olha, será que não seria viável conversar com o síndico? A gente pode fazer uma reunião, pode explicar que seria interessante marcar uma assembleia para ver se o condomínio vai dar ou não quitação, dentre outras estratégias que só uma relação mesmo de confiança do leiloeiro com o advogado do credor vai ajudar ali a ter mais celeridade e êxito mesmo naquele leilão. Uma coisa importante, desculpa, Egito, é a questão que a gente discutiu até recentemente sobre as fases ali dentro do processo até chegar no leilão. A ausência, muitas das vezes, quando você já está na iminência do leilão e verificar que não tem averbação.
da Nossa, penhora, acontece né? muito. Então, isso é uma questão, assim, até, né, para os advogados mesmo de extrema importância, de verificar ali dentro do processo os trâmites para ter efetivação desse leilão, para não chegar lá na frente e verificar que não foi, né, preenchido todos os requisitos para poder efetivamente levar aí a asta pública, né? E eu acho que a questão do leilão ela acaba sendo muito demonizada pelas pessoas que ignoram, né, a natureza do leilão, como se a pessoa tivesse injustamente perdendo seu imóvel, né? Enfim, é uma constituição patrimonial forçada, mas até isso acontecer, ela teve todas as oportunidades de realizar o pagamento. Recentemente rolou no Instagram um ator famoso fazendo vídeo, né, se vitimizando, enfim. Gente, será que ele não sabia que estava devendo cota condominial? Será que ele não foi cobrado, não foi notificado, não foi intimado? Será que ele não apresentou a defesa dentro de um processo? E ao final, como último recurso, o leilão aconteceu para garantir o crédito dos demais pagadores, né? Se você não tem esse sistema, a coisa toda se prejudica. O arrematante é visto como um vilão muitas vezes, né? Teve uma vez que eu e a Juliana fizemos uma live juntas no Instagram e a gente começou a ser xingada ali. As pessoas falam, vocês não têm vergonha de tirar os outros de casa, de tirar... Deus me livre, vocês vão pagar como por que vocês isso. Dormem, como que vocês dormem. Como vocês dormem à noite. Então, assim, o arrematante não é o vilão, ele não é o culpado. Infelizmente, o culpado é a pessoa mesmo que perdeu o imóvel. Então, o arrematante é o resolvedor do problema. Eu sempre procuro pregar isso, levar essa palavra e levar até para o condomínio também, porque você quer me matar é quando o próprio condomínio entra com impugnação depois do leilão. Isso é um negócio que eu nunca vou entender. Então a gente fala, meu anjo, eu tô aqui resolvendo, toma aqui o dia. Não atrapalha, né? Não quer ajudar, mas também não atrapalha. Sabe o que eu já vi uma vez? A dívida do condomínio era 80 mil reais. E ele falou assim, poxa, eu queria pagar e tal. Muitas vezes, né, notificação, plantão de cobrança no condomínio, chamamos para acordo, tudo foi tentado. E aí chegou a esse valor, ele já tinha feito alguns acordos antes e não havia cumprido. E a dívida foi crescendo e foi se avolumando. A gente entende, né? Ficou desempregado, alguma pessoa doente na família, alguém morreu, perdeu lá o provedor, a renda diminuiu. A gente entende, só que a pessoa tem que ter uma visão racional para tomar uma decisão. Nesse caso, ele falou o seguinte, olha, eu estou devendo 80 mil reais, eu queria fazer uma proposta, eu queria pagar 800 reais por mês. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. 800 reais por mês, vou fazer uma conta rápida aqui. A correção monetária, digamos, 0,5% ao mês, 400 reais. Mais os juros de mora, 800 reais, 1.200. Se você pagar 800 reais ao mês, ainda assim a tua dívida vai continuar crescendo, você vai pagar a vida inteira e você não vai conseguir nunca amortizar essa dívida. Se você conseguisse, talvez, pagar 4 mil reais ao mês e o condomínio concedesse aí, né, uma benesse de um parcelamento e tal, você conseguiria ainda pagar juros de mora, eventualmente correção, ou no acordo suspender juros de mora e ter sua correção monetária, que a natureza é separada, e dentro de um tempo muito considerável essa dívida, né, ela morreria. Mas veja, a capacidade de pagamento tem que ser pesada. Imagino que o senhor, até o momento, não tenha conseguido honrar, por qualquer motivo que seja, muito justo por sinal, mas eu lhe recomendo, até como gestor de negócios imobiliários, né, como profissional do mercado imobiliário, eu recomendo que o senhor venda o seu imóvel. Sim. Encontre um comprador com os recursos do comprador, né, mostre a situação para ele, com esse recurso o senhor quita essa dívida, o senhor preserva o que restar do seu patrimônio. Porque se for para leilão, você não vai vender numa circunstância ótima, preço de mercado. Você vai vender naturalmente por um preço abaixo que comporte todo o risco, né, que as pessoas vão... Mas, enfim, não houve um entendimento da pessoa, ela se apega muito ao imóvel, situações e tal, não toma uma decisão racional e aquilo acaba sendo levado para leilão e ele perde uma posição patrimonial por ficar ali, né, numa dificuldade de decidir. A gente entende realmente que envolve questões familiares, outros pontos, mas o mais racional não dá mais para pagar, eu não consigo, a dívida tá crescendo numa velocidade muito voraz, eu vou vender o imóvel enquanto ainda consigo, faz um acordo com o condomínio, encontra um comprador, bota as cartas na mesa, a pessoa vai ter uma assessoria ali e tal, mas com recursos do comprador, você quita e consegue preservar ainda uma parte do patrimônio. Eu tenho a impressão que tem algumas pessoas que não acreditam que o imóvel de fato será
leiloado. Eu ia Sim. falar exatamente isso. Eu acho que as pessoas não acham que o leilão realmente vai Acho que é um acontecer. mito, que demora muito, que ele não vai arrumar acontecer. alguma coisa para suspender, tanto até que muitas vezes a gente se depara com impugnações e recursos após a arrematação totalmente infundados, mas só para a pessoa buscar ganhar algum tempo naquele imóvel ainda. Então, assim, você vender um imóvel que tem dívida de condomínio, que às vezes já tem até penhora registrada, isso não é errado. Não tem problema você vender o imóvel, não tem nada de ruim nisso. Você muitas vezes fará um negócio melhor para você, porque você considera ali o valor da dívida, a pessoa que está comprando quita, você fica com a diferença, porque muitas vezes, como o Egito falou, se chegar aí no leilão, não vai chegar um preço tão bom e você vai receber pouco saldo daquela arrematação. Você estava falando, né, da questão do arrematante, leiloeiro ser visto como vilão, mas nós advogados também muitas das vezes, né, somos vistos como vilões, porque a gente vai fazer a cobrança e fala, doutora, mas você... Primeiro que a pessoa, quando você cobra, fala, tudo bem, quanto que é para eu pagar à vista? Quanto que você dá de desconto para eu pagar à vista? Eu falei, olha, a gente não pode dar desconto nenhum, né, porque não pode renunciar à receita. Então, não, mas então, quer dizer que o condomínio então não quer receber, eu quero pagar à vista e vocês não querem me dar desconto de nada? Então, primeiro já vem esse. Aí, quando a gente fala que não pode, já acho que o advogado, né, não pode fazer nada por ele. E o desconto dos honorários? Não, tira os honorários advocatícios que eu quito, eu já cansei de ver isso. Aí eu falei, olha, é meu trabalho também, né? Os honorários sempre o pessoal sempre acha que pode tirar, né? Ninguém vê o nosso trabalho. Mas aí a gente vira... Aí tem essa questão toda, né? Eu falo, né, que advogado também é psicólogo um pouco, né? Então a gente vai conversar com o condômino. E aí eu chego a essa questão que não somente a venda é a solução muitas das vezes. Eu falo assim, aluga a sua unidade, faz um acordo, verdade. né, para poder efetuar o pagamento dessas cotas que já venceram. Aluga, vai para um lugar menor que você tenha condições de pagar. E aí, depois, qualquer coisa, você reaver o imóvel para poder regularizar. Só que as pessoas, a dia de hoje, Mas é dois pontos. Se a dívida já tiver num valor elevado, eu dei essa orientação para uma pessoa. Era uma cobertura aqui em Caraí e, sei lá... Vamos leiloar? Não. Era uma cobertura em Caraí. Então, assim, ela recebeu de herança e tal. E eu estava tentando avaliar o quanto ela tinha de passivo com o condomínio, IPT. Eu falei, uma solução, me parece, num primeiro olhar, que seja adequado que a senhora promova a locação, né? Vai receber ali uns R$3.000, R$2.000 e poucos por mês. A senhora faz um acordo com o condomínio, com a prefeitura, vai pagando e depois a senhora vai ter recurso para pagar despesas de inventário, né? ITD, certidões, advogado e tal, e acredito que resolva. Porém, tem o risco da locação ter inadimplência, né? Isso já é um risco. Claro. Mas quando ela me falou que estava há 5 anos sem pagar condomínio IPT, eu fiz uma conta rápida. Era um apartamento de cobertura, embora simples, mas bota aí a cota condominial da cobertura, Gente. 3 e pouco ao mês, R$4.000 ao mês, que seja, né? R$4.000 ao mês. Em 5 anos, eu fiz a conta. Caramba, 50, 250 mil, mais honorário, juro, correção, 300 e poucos mil reais. Ela não consegue, por meio de uma locação, ter recurso para... Não tem como. Não dá. Então, naquele caso ali, sim. ficou realmente inviável. Eu desaconselhei e falei, a senhora... tinha que ter alugado antes. Mas tinha uma discussão, que ela era companheira, e aí o marido faleceu, né? E os irmãos estavam discutindo a propriedade, mas imagino que seja aquele caso do 1790, do Código Civil, que não tendo descendente nem ascendente, né? O colateral receberia se não houvesse ali a relação de convivente, ou não estava, alguma coisa nesse sentido. Mas ela conseguiu ser reconhecida como herdeira, esse fato foi vencido. Mas durante esse período de discussão, ela realmente teve um prejuízo aí de deixar o imóvel vazio. Então, assim, é muito delicado analisar cada ponto. Juliana Sevidanes, vulga leiloeira, ou melhor, Juliana Leiloeira, vulga Sevidanes. Maiores mitos do leilão, né? Quais são os mitos aí que as pessoas falam? Leiloeira é mal, a gente já viu. Vamos falar alguns, vocês então, não têm coração, advogado também que orienta tem alguns. arrematante. É tudo Que o falcatrua, carta marcada. A carta Carta marcada eu marcada. escuto até hoje. Eu escuto até hoje que a carta marcada, que leilão é só para ricos. Não, leilão não é só para ricos. Eu dei o exemplo aqui até do imóvel em Itaboraí, R$120 mil. E muitos dos casos, na maioria dos leilões judiciais, você também tem
possibilidade de parcelar, parcelamento. né? Você pode dar uma entrada de 25% e parcelar em 30 meses. Pode Eu até te já ajudar a tive. melhorar de vida, né? Que você usa essa arrematação para fins de investimento, né? Então Exatamente. pode Eu até já ser tive melhor. condomínio que impugnou a arrematação porque só teve o... E aí, só para contextualizar quem não sabe, você só pode parcelar a arrematação judicial se ninguém Sim. tiver dado lance Você à lance à vista. vista. Então, na ausência de lance à vista, o parcelado leva. E aí, um cliente arrematou de forma parcelada e o condomínio impugnou, dizendo que ele não aceitava arrematação parcelada. Eu já passei por isso Olha também. isso. Então, Aí, por Amanda, favor, olha. condomínio. Amigo, me Não ajude é- a te ajudar, né? Não é cliente meu. Me ajude a te ajudar, por Eu tô favor. militando em todas as minhas dores aqui, eu tô pedindo. É quase um desabafo. Já tem uma sessão de psicólogo aqui hoje. Da Samula já tá. Mais mitos. Mais mitos. Juliana. Leilão é só para ricos, leilão acontece do dia para noite. Não vai conseguir tirar ninguém do imóvel. Ah, Então, essa é se boa. mora. Esse é um mito muito bom. Se tiver algum idoso, gestante, criança, a pessoa não vai sair do imóvel, não pode sair do imóvel. Isso é Não mito registra também. depois o nome da pessoa. Não registra. Me ajudem com mais mitos do mercado, assim. Mas, assim, Deixa eu o ver. principal que eu gosto de falar é essa questão do que o leilão não acontece do dia para noite, porque é algo que a gente vê muito no dia a dia, né? É. As pessoas acharem que nós somos os vilões e, na verdade, assim, foi oportunizado ali Todos os meios e maneiras para a pessoa se regularizar, né? O leilão é o último recurso. eu já tive casos que o próprio devedor, ele colaborou ali com o leilão. Por quê? Porque ele colaborou, porque ele queria que aquele leilão saísse o maior valor possível no leilão, porque ele sabia que o dinheiro ia voltar para ele. E é até bom falar isso, né? É verdade. Caso haja saldo, esse valor retorna para o executado, retorna para o devedor. Então, nesse caso, ele colaborou, ele deixou que o oficial de justiça fizesse uma avaliação direta, tá? Então, ou seja, o oficial de justiça conseguiu ali, de fato, ter subsídios para avaliar bem aquele imóvel. Acessar o imóvel, Acessou o imóvel, fez uma avaliação excelente. E como, no caso, né, vamos dar aqui o exemplo da Samula, os advogados do arrematante, na hora de analisar aquele processo, perceberam que o executado ele estava colaborando com o leilão. Então, isso é algo que o investidor também leva em consideração, Com o certeza. litígio. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma advogada que está interessada no leilão meu, que ela falou, meu Deus, eu quero que tem um cliente meu que ele quer investir em leilão, mas eu preciso que não demore muito. Então, eu preciso saber A gente se o sempre executado... precisa. Não, mas esse caso específico... Eu não tô com pressa, não. Não, e nesse caso Deixa meu específico... dinheiro parado, ele Quando puder, morando lá. você sai de Não, novo. esse caso específico é um investidor novo, ela tava falando, Juliana, é uma pessoa que eu nunca investi em leilão, vai ser o primeiro leilão dele. Como é que tá um processo? O executado, ele tem, né, peticionado, tem entrado com petições protelatórias? Eu falei, não, o imóvel está vazio, o executado tem advogado nos autos, então acredito que o pós-arrematação vai ser tranquilo. Então, isso é levado em consideração na hora que a Samula faz a análise de um leilão, é levado em consideração também como o executado ele tem se posicionado Verdade. no processo. Então, eu já tive casos exatamente disso, do executado, dele colaborar com o leilão, e por conta disso foi feita uma avaliação direta, por conta disso, o advogado, na hora de fazer a análise, ele percebeu que teria ali um retorno rápido do investimento. A gente até recomenda que a pessoa vá a um limite maior, porque assim, quando o cliente ele entra no leilão, ele tem um cálculo ali de até qual valor compensa para ele. E aí, quando a gente faz aquele parecer, a análise, eu coloco no final se é um executado combativo, se ele fica tentando protelar. Essa semana mesmo o cliente deixou de Olha disputar isso. um leilão por isso. Assim, Tá vendo? o valor da dívida era muito maior do que o valor do imóvel, então eu falei, olha, não vai ter saldo da arrematação, não vai dar para pedir para descontar do saldo eventual cota condominial entre a arrematação e a posse. Era um condomínio de 2 mil por mês, então ele já sabia que ia ter que arcar com esse condomínio mesmo sem ter a posse e que provavelmente demoraria um pouco, porque inclusive na data do leilão a executada apresentou mais uma petição tentando suspender aquilo. E aí isso já desestimula a pessoa, muita gente deixa de disputar, porque geralmente tem pressa mesmo, Sim. é menos disputa, é um valor que não sai tão alto, então assim, é todo um ciclo, é toda uma cadeia. E ao mesmo tempo, por outro lado, eu já tive cliente que arrematou um imóvel. Eu tenho um cliente que comprou um imóvel no prédio que a sogra dele mora. E ele ficou sabendo do leilão porque a sogra avisou pra ele, porque a pessoa que estava perdendo o imóvel mandou pra ela, falou, olha, meu imóvel tá indo a leilão. Olha isso. Mostrou pra vizinha, a vizinha mostrou pra filha e pro genro, né? E eles foram e arremataram e foi um imóvel disputado. E era uma pessoa que colaborou com a execução e com certeza ela vai receber saldo da arrematação que sobrou ali. Amanda,
A aquisição do imóvel pelo condomínio, ela costuma ser controversa, porque o condomínio é um ente despersonificado lá pelo artigo 44 do Código Civil. Não tem personalidade civil como personalidade jurídica, né, como tem as associações, as sociedades, as fundações, igreja e partido político. Bom, lá no artigo 633 da antiga Lei de Condomínios e Incorporações, prevê que o condomínio pode arrematar, pode adquirir. Né? Ou seja, se ninguém adquiriu o condomínio como credor, ele arremata aquela propriedade. Você já viu algum caso de dificuldade? O condomínio arrematou, o registro imobiliário se recusou a registrar com base na ausência de personificação do condomínio, depois para vender o imóvel já teve alguma dificuldade para alguém poder comprar, porque, enfim, por conta desse imbróglio jurídico que percorre aí, que perpassa a natureza do condomínio, já teve algum caso para contar para gente? Quero saber muito essa, porque eu eu tive tive agora, eu um condomínio que adjudicou 2 casas que eu fiz leilão, eu fiquei, meu Deus, adjudicou, eu quero saber, assim. Não, então, também. eu particularmente, eu tô aí já há 10 anos aí nessa caminhada, mas os meus condomínios são, que eu tenho, advogo a dia de hoje, né, durante essa caminhada, são condomínios grandes. Então, assim, por exemplo, são em torno de 600, 800, 900 unidades. Então, para um condomínio desse porte adjudicar, você tem aquela questão A maioria absoluta. exatamente, de todos os condôminos ali. Então, acho que se torna algo Quase dificultoso, então, pela questão jurídica mesmo que envolve. Então, assim, eu não precisei, graças a Deus, até hoje, chegar nessas vias, tá? Então, e eu acho que, assim, para o condomínio assumir essa responsabilidade, depois ter que repassar, né, vender esse imóvel, eu acho que é muito mais tranquilo que haja arrematação ali, né, o leilão efetivamente dito, para depois que aí ele vai receber aquele valor e pronto, ele não vai estar envolvido naquela relação jurídica efetivamente dita, né? Então, eu particularmente aos meus clientes não recomendo, a não ser que seja um condomínio menor, né, que enfim, que as pessoas ali, que os proprietários estejam ali, que não seja, por exemplo, condomínio, digamos assim, de veraneio, que as pessoas não estão ali, que torna ainda mais difícil, né? Aconteceu comigo. Exato. Pessoal, deixa eu já começar a encaminhar para a finalização aqui, vou passar a palavra para elas depois fazerem as considerações, abordarem outros pontos e encaminharmos para a rodada final de questões, mas deixa eu agradecer aqui nossos patrocinadores, né? E por acaso, um deles, né, está aqui ao meu lado, Juliana Araújo, leiloeira pública com 10 anos de experiência no mercado da leiloaria, realiza leilões nos processos judiciais e principalmente nos processos de cobrança de cota condominial. Está aqui para quem quiser fazer contato. Plano de saúde muito caro? Saiba que nós podemos ajudar, economize até 40% no valor atual do seu plano e ainda aproveite cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato, @rt.negócios, 21 97347 5232, Rafael Thiago. O contador condominial também é parceiro dos advogados. Proteja seus rendimentos, abra sua pessoa jurídica com o Gilcimar Conceição. Leve contabilidade. Simone Viana Advocacia, especialistas em direito condominial, família, sucessões, com experiências e soluções personalizadas para transformar seus desafios jurídicos em tranquilidade. Perazzoli Advocacia Criminal, ela é especializada em direito penal econômico, tribunal do júri, um escritório que se dedica em superar as expectativas dos seus clientes, unindo técnica, expertise e um trabalho objetivo. Quer conhecer mais sobre a Perazzoli? Acesse www.andreaperazzoliadvogados.adv.br, que poderá lhe auxiliar muito com dedicação na sua defesa. CBE Pejur, pós-graduação na área jurídica, especializa-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. E Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial, com equipe de profissionais qualificados. Se quiserem anunciar conosco, serão muito bem-vindos, né? É um espaço dedicado para a advocacia e sem fins lucrativos. Meninas, questões relevantes sobre leilões em geral que vocês quiserem falar. Juliana, quiser perguntar, quiser colocar, fiquem à vontade aí. A gente abordou muita questão, né? Mitos, enfim. Cautelas. Que cautela que pode ter o rematante, né? Se quiser falar, cuidados, assim, dicas, né? Preciosas. Eu diria, eu acho que para finalizar, eu gostaria mais de tranquilizar em relação à desocupação do imóvel, que é algo que envolve também o condomínio.
Algumas pessoas não sabem muito bem como funciona, né? Depois, para você entrar na unidade que você arrematou, ela pode estar ocupada ou não por um locatário ou pelo proprietário. Então, depois que acontece o leilão, o pós-arrematação é todo dentro desse processo mesmo, da mesma ação de execução da cota condominial. E esse juiz que determinou o leilão, ele manda expedir um mandado de missão na posse. Então, o seu advogado vai entrar em contato com o oficial de justiça responsável por aquele mandado e vai agendar um dia para ir lá cumprir essa emissão na posse. Não é o que acontece de surpresa, a gente sempre notifica o ocupante antes, o oficial de justiça vai lá e avisa o dia, então é tudo feito, a pessoa sempre está ciente do dia que acontecerá. E a gente aconselha até que a pessoa saia mesmo, porque esse mesmo mandado ele tem poderes para arrombamento, para força policial. A gente leva um caminhão de mudança e remove as coisas para o depósito público. Então, é uma segurança para o arrematante que, no dia da emissão na posse, aquela unidade vai ser desocupada, seja de forma amigável ou não. E, ao mesmo tempo, a gente nunca gosta de passar por essa situação, não é confortável para a gente também. Então, a gente gosta, assim, que o ocupante saia para que ele não seja obrigado a passar por isso. O condomínio sempre, pelo menos, eu posso dizer da minha atuação, né? Eu sempre comunico o condomínio o dia que a gente vai cumprir essa emissão na posse. E em relação à unidade desocupada, a gente depende da autorização do condomínio também deixar entrar. Às vezes o arrematante fala, eu vi, o leiloeiro colocou no site que está desocupado. Eu posso ir lá amanhã? Depende. Muitas vezes não, todas as vezes eu entro em contato com o condomínio, me apresento como advogado arrematante e peço autorização, tanto para cadastrar o arrematante como novo condômino, como para entrar naquela unidade sem mandado. Então, toda a parte de desocupação do imóvel, de ingresso do arrematante, também é feito com segurança jurídica. Não existe isso de não conseguir entrar no imóvel. E também, é claro, não existe isso de colocar a pessoa na rua sem o devido respeito e procedimento. Então, é mais uma questão para esclarecer e acalmar. Fazendo um adendo, assim como o médico, cada um tem sua especialidade, né? Advogados também. Né? Então, é importante nessa questão da cautela que procurem advogados especialistas, porque são muitos detalhes aí que a gente viu que precisa ser visualizado, que precisa ter, de fato, a cautela, né, na análise ali. Então, se você contrata um advogado, ainda que seja um advogado, mas que não tem especialidade, nessa expertise aí na questão de leilão, ele muitas das vezes pode sim prejudicar aquele arrematante. Aí sim não vai ter aquela segurança devida, né? Porque não tomou as cautelas necessárias. E aí, além disso, aí, vendo a questão do posicionamento do condomínio, né, é importante o quê? Que a pessoa, o arrematante, chegue no condomínio com a documentação necessária. Porque não basta somente a palavra, eu arrematei o imóvel. Às vezes chega, olha, eu arrematei o imóvel no leilão que aconteceu no dia tal, eu quero fazer a atualização cadastral. O condomínio, infelizmente, a gente não pode, né? E eu, como advogada do condomínio, eu não posso autorizar que esse cadastro seja realizado com uma mera, né, informação, né? Sem um documento para subsidiar aquilo, porque isso pode ir contra o condomínio, né? Pode prejudicar o condomínio ali. Então, é importante que esteja com a carta de arrematação, ali com a emissão na posse, tudo certinho ali, para que a gente possa, de fato, concretizar essa atualização cadastral, dando a possibilidade, né, ali do arrematante, que é agora, então, proprietário, entrar no imóvel. Perfeito. Assim, uma dica que eu sempre gosto de dar é essa questão da assessoria especializada em leilões. Ela é primordial, até para garantir a segurança jurídica. Eu fico, assim, aliviada quando alguém arremata num leilão meu e eu sei que a pessoa está muito bem assessorada com um advogado especialista, sabe? É muito importante para garantir ali toda a segurança jurídica e toda a celeridade que exige ali do procedimento. E uma outra dica também que eu gosto de dar é leia sempre o edital de leilão. Mesmo que você já conheça o leiloeiro, que já tenha confiança naquele leiloeiro, é importante que você leia o edital de leilão, porque o leiloeiro ele é auxiliar do juízo. Já falei isso, né, lá no início. Então, o leiloeiro ele vai cumprir o que o juiz determinar. Então, é importante sempre que vocês leiam o edital de leilão, porque lá vai conter todas as regras do jogo. Então, são essas duas dicas que eu sempre gosto de dar pro pessoal. Tem a questão também, né, que a pessoa, ela consegue, porque pode acabar tornando-se, né, um prejuízo, mas a pessoa investe aquele dinheiro, que não é um dinheiro barato, né, no final das contas, e aí pode ter esse prejuízo. Então,
eu até falo que a dia de hoje, né, tem essa questão do eletrônico, inteligência artificial, então tá havendo golpes, né, assim, Sim, constantes. verdade. Então, existe ali os órgãos de classe, né, existe possibilidade de você consultar se aquela pessoa está de fato regular, né, ativa, se ela pode de fato desempenhar aquele serviço, tantos Se me advogados. permite, Juliana, inclusive eu recebi essa pergunta ontem. Como que a gente vê um site de leiloeiro e sabe que é um site real, que aquele leiloeiro está habilitado, e como a gente vê que não é um site fake? Perfeito. Então, na Junta Comercial dos Estados, aqui no Rio de Janeiro e a Jusérgia, lá consta a lista de todos os leiloeiros e os contatos do leiloeiro e os sites dos leiloeiros. Lá, assim, é o lugar assim mais confiável. E também os leiloeiros que são sindicalizados, tem o site do Sindicato dos Leiloeiros, lá também constam todos os leiloeiros, né, que são sindicalizados, e os sites. Mas, assim, sempre entre em contato também com o leiloeiro. Acho que também é uma forma segura de você ver se realmente aquele site é confiável, se aquele site, de fato, pertence àquele leiloeiro. E eu também não poderia deixar de dar mais uma dica, que é faça o cadastro no site do leiloeiro com antecedência. Porque geralmente nos editais de leilão, os leiloeiros, nós colocamos lá que você tem 48 horas para se cadastrar no site, 72 horas. Até porque é feita uma verificação ali da documentação, né? A gente olha identidade, CPF, comprovante de residência. E um outro mito. Leilão judicial não precisa, se você tiver nome sujo, você não tem problema, você pode participar. Não é feita uma análise de crédito, não, tá? Para participar do leilão judicial. É um outro mito também que eu gosto de desmistificar. Ou que a pessoa perde o dinheiro. Também. O valor da arrematação ele é depositado em juízo, não é na conta da Juliana, é uma guia de depósito judicial, e aí, caso a arrematação seja desfeita, tanto o valor da arrematação como, infelizmente, a comissão do leiloeiro são integralmente devolvidos ao arrematante. Então, assim, faça o cadastro no site do leiloeiro com antecedência, porque a gente precisa verificar ali os seus documentos, identidade, CPF, comprovante de residência. Então, às vezes acontece, Egito, no dia do leilão, a pessoa, socorro, me habilita, por favor, libera o meu cadastro. Assim, eu sempre tento liberar, até mesmo no dia do leilão, assim, óbvio, porque meu interesse é que mais pessoas participem daquele leilão. Mas é importante que vocês sempre verifiquem lá o prazo para se cadastrar no site do leiloeiro, para vocês poderem participar do leilão. Muito bom. Pessoal, estive aqui hoje falando do nosso 11º episódio, Programação Jurídica, leilão, como funciona em condomínios. Falamos sobre inadimplência, a importância do cadastro, a importância da boa gestão, participação do advogado condominialista, questões envolvendo litígio, leilão como uma boa ferramenta para satisfação do crédito, para garantia da segurança financeira, da saúde financeira do condomínio, como funciona o leilão, maiores mitos e cautelas, e o papel do leiloeiro, o papel do advogado condominialista no início e o papel do advogado que assessora o rematante já em vias de preparar para a esta pública e depois desocupação do imóvel. Eu tive aqui hoje com Juliana Sevidanes Araújo, leiloeira pública oficial, presidente da Comissão de Leilões da OAB, Samila Campice, advogada especialista em leilões e vice-presidente da Comissão da OAB do Rio de Janeiro, Amanda Deguchi, advogada Deguchi, condominialista e membro da Comissão de Direito Condominial da ABA. Considerações finais, meninas. A última rodada aí para vocês falarem alguma coisa sobre o programa, darem seu Instagram, rede social, darem dica, fiquem à vontade. Samila, depois Amanda, finalizo aqui com a Juliana. Tô pensando aqui o que eu falo, chave de ouro, que eu já Dá o seu militei Instagram. tanto. Dá o seu Instagram. O meu Instagram é @samilacampice, um nome não muito fácil de escrever. Que é meu escritório de assessoria para arrematantes, é arrematei.leilão. Quer dar alguma dica, alguma consideração final sobre o programa, sobre a sua atuação? Fique à vontade. Bom, é só para reforçar tudo que a gente já falou aqui, a importância do condomínio, ter um advogado especialista em condomínio e de ter também um leiloeiro de confiança para indicar, caso tenha que levar alguma unidade a leilão, e aos arrematantes para ter um advogado especialista em leilão, procurar alguém antes do leilão, porque pode te evitar problemas. Isso acontece também da pessoa chegar com o imóvel arrematado e o problema pronto. Às vezes a pessoa arremata uma dívida, arremata ali uma nulidade que poderia ser evitada. Então, eu diria isso, você procurar um advogado antes de lançar, porque você não pode desistir da arrematação sem motivo. Existem penalidades previstas em lei. Excelente. Amanda Deguchi. Bom, meu Instagram é condomínio_pauta. E eu acho que, né, também resumindo tudo que foi falado, eu acho que o principal ponto é
Nós, advogados de condomínio, não somos vilões. Nós tentamos de tudo para que seja feito da maneira mais tranquila possível, com notificações extrajudiciais, até de fato chegar na parte do litígio. E aí, informar que quando você, né, o imóvel alienado, por ser próprio terreno, uma dívida próprio terreno, ou seja, vinculada à coisa, quem, né, compra aquele imóvel, ele adquire os débitos também. E que o bem, né, de família, nesse caso, estou assumindo uma exceção, ele é sim penhorável, né? Então não se segure, né, no fato de que você vai acumular o débito e aquele seu imóvel não vai ser levado a leilão, porque ele pode sim ser levado a leilão, o leilão não é um mito. Excelente. Pessoal, finalizando aqui com a Juliana Sevidanes Araújo, JA Leilões, recomendo, parceira do advogado. O advogado tem que tem que ter seus bons contatos, e um deles, né, é um bom leiloeiro para lhe auxiliar nessa etapa tão importante. Juliana Sevidanes, considerações finais. Meu Instagram é Juliana Araújo Leiloeira. Meu site lá está recheado de leilões, então você que é investidor, que quer arrematar imóvel, leilõesja.com.br. Tinha carro também da última vez, ela anunciou no evento. E tá chegando um caminhão também para mim. Eu sempre gosto, toda oportunidade que eu tenho, eu divulgo os meus leilões, porque é importante, né, que a gente faça a divulgação dando transparência, né, pro leilão. E em breve, inclusive, acho que já vou anunciar aqui, eu e a Samula teremos mais uma turma no Aprimora. Sim. Isso. Mais uma turma, vai ser a nossa terceira turma no curso Aprimora. Curso de leilão de imóveis. Curso de leilão de imóveis, é um curso muito bacana, a gente já vai para a nossa terceira turma. E é isso, muito o que o Egito falou. Você tem um leiloeiro, né, de sua confiança, porque o leiloeiro ele vai trazer segurança jurídica, e é bom que você tenha um contato, você que advoga para o condomínio, ter esse contato com o leiloeiro, porque ele vai traçar ali com você todas as estratégias, vai te dar todo o suporte e até mesmo vai impulsionar o processo para que o leilão seja realizado o mais rápido possível e que resolva recupere toda aquela saúde financeira do condomínio. Pessoal, finalizamos aqui então o nosso programa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? Está encerrado. Muito obrigado. Obrigada.